e hoje a gente tem a honra de receber aqui o Pedro Doria, que é empreendedor digital, editor, autor. Voltar nas origens, né? Porque todo mundo tem na família um pai que é de uma posição, um tio que é de outra posição. Você tem uma história até você chegar a defender uma causa mais específica e com um nome, como é o liberalismo. Eu queria começar perguntando para o Pedro como que foi essa história dele, se ele teve influência da família, se foi estudando, ele começou chegando nesse caminho até chegar a essa defesa mais sólida de um ideário liberal. Eu não sei se eu sou um defensor de um ideário. Eu não sou militante político, eu sou jornalista. Quer dizer, o meu trabalho é entender o que está acontecendo e, principalmente como analista, explicar o que está acontecendo. Tentar traduzir o que as coisas querem dizer. Agora, eu venho de uma família que tem muitos jornalistas e sempre que há muitas gerações, muita gente envolvida com política. Na verdade, eu acho que sempre houve muita pluralidade na minha família, entendeu? Tem muito comunista na minha família, tem muito liberal na minha família. Alguns trabalhistas no tempo do Getúlio, alguns lacerdistas. Eu acho que, de alguma forma, a tolerância a crenças políticas diferentes é a minha principal marca, me parece, no ambiente no qual eu fui criado. Quer dizer, no fim das contas, é permitido a você chegar às conclusões que você quiser a respeito do mundo e tudo mais. Meu avô, por exemplo, meu avô era udenista. Ele era um articulador da UDN, meu avô materno. Ele tinha 2 irmãos, um era comunista e o outro era trabalhista. Quer dizer, eram as 3 principais forças, se você vai para os anos 50, 60 no Brasil. Se adoravam conversar sobre política, os 3, quer dizer, um getulista, depois janguista, o outro lacerdista, em essência, e um terceiro comunista. Nem diria prestista, porque eram mais... era mais uma coisa internacional, né, o movimento, mas... Então, acho que, para mim, a trajetória política começa com essa característica muito pesada de o mundo é amplo pra cacete, você vai ler coisas ao longo da sua vida, você vai ser exposto a ideias ao longo da sua vida e você vai chegar a algum mundo. Existem 2 textos políticos que me marcaram profundamente em 2 momentos diferentes da minha vida. Um foi no início da adolescência. Eu devia ter uns 13 anos de idade, uma coisa assim, que foi o Manifesto Comunista, do Marx. Foi a primeira coisa que eu li de política que me causou um impacto emocional profundo e eu decidi que eu ia ser comunista. O problema é que o muro estava caindo. O muro ia cair 2 anos depois, então... então, evidentemente, o meu comunismo não durou muito tempo. Mas eu me vi como, na faculdade, final dos anos 80, princípio dos anos 90, eu me vi como uma pessoa de esquerda durante muito tempo. Quando você vai para o jornalismo, de alguma forma você se afasta da militância política e você começa a observar política de outra forma, tentando se militar para extrair as paixões. E não é que seja uma coisa, se torne uma coisa racional, porque a emoção está sempre envolvida de alguma forma, mas de alguma forma você tenta ser um pouco mais racional a respeito, você tenta pelo menos não ter heróis, entendeu? E houve um momento em que eu fui para os Estados Unidos fazer um programa de meio de carreira para jornalistas e eu tinha 2 objetivos, isso foi meados dos anos 2000. Eu tinha 2 objetivos. Um era estudar melhor política. O Chávez estava começando a se tornar muito importante aqui na América do Sul e eu queria entender o que era essa guinada autoritária que me parecia meio
fora de lugar, que coisa esquisita. Não é essa tendência do mundo. O mundo está democratizando. Como é que um autoritário começa a aparecer? E vizinho do Brasil, eu queria estudar melhor democracia, entender melhor quais são as origens da democracia, como é que funciona e tal. E meu outro objetivo é esses programas de meio de carreira para jornalistas que tem em algumas universidades americanas, eles são muito amplos, você meio que escolhe o que você vai estudar em quaisquer departamentos da universidade. Meu outro era compreender como é que fazia a migração de uma redação de jornal, do negócio jornal, do impresso para o digital. Isso foi uma transformação para mim como jornalista de carreira, que eu deixei de escrever durante um tempo para comando de redação. Agora eu li aí o segundo texto que me causou um profundo impacto, que é uma coisa engraçada, que é um texto que eu já tinha lido e no qual eu não tinha muito prestado atenção, que é o Sobre a Liberdade, do John Stuart Mill. E ali eu me toquei, para um instantinho. Isso aqui é o que eu sou. E foi nesse processo de política. Mas eu volto a uma coisa, eu não me considero um militante político. Eu vejo essa questão muito mais como o prisma através do qual eu observo política. Entendeu? O tipo de valor que eu espero de uma sociedade. Muito mais do que uma coisa de militância. Até porque me parece que o papel do jornalista não é militar, não é fazer política, mas é observar a política de fora, porque esse no fim das contas, um dos pilares de uma democracia liberal, né? Você ter esse grupo de pessoas cujo trabalho é não estar no governo, é não ser governista nunca, mas observar sempre as ações dos governos e observar com um olhar honesto, no sentido... Não honesto no sentido de incorruptível, etc., uma coisa Robespierre, não. Honesto no sentido de... não é você esperar que um governo de esquerda vá ser de direita, porque ele não vai ser. Não é esperar que um governo... É esperar que o governo vá ser fiel àquilo que ele foi eleito para ser. Agora, que governe com racionalidade. Que consiga argumentar o porquê de ter escolhido determinadas políticas públicas, que esteja ativo no debate público e que responda às questões que a oposição está trazendo, tudo mais. E se existe um momento que eu acho que cruza a linha, e aí o jornalista tem meio que a obrigação profissional e ética de alguma forma, militar politicamente, é no momento que a democracia está ameaçada. Aí sim, aí o jogo é outro. E não me parece que a nova república jamais tenha estado nesse momento, com exceção de agora, no governo Jair Bolsonaro.